Olá pessoal, tudo bem? Bom, seguindo o nosso tema dessa semana, hoje falaremos sobre importações. Eu quero importar, mas eu não sei como começar. O que eu faço? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse tema. Vou dar as dicas e vou falar sobre o processo de importação, como que você se torna um importador. Para você começar a importar, além da parte burocrática que você precisa passar, você precisa levar em consideração alguns outros passos básicos, como definir o produto que você vai trazer para o mercado interno, que você vai importar. Você precisa escolher muito bem o fornecedor do seu produto lá fora. E você precisa pesquisar sobre o processo de fabricação desse produto e a logística que você vai usar para trazê-lo para cá. Esses são os passinhos básicos e mais importantes que você precisa ter em mente antes de começar. Então, fiquem com a gente. No vídeo de hoje eu vou falar sobre esse tema e eu espero que vocês gostem. Natália, eu quero começar a importar, eu quero me tornar um importador, quero trazer mercadoria para cá para revender, quero trazer mercadoria de fora para usar no meu processo produtivo. Como é que eu faço? Bom, assim como eu falei no vídeo das exportações, você precisa definir se você vai ser um importador direto ou indireto. Eu já comentei sobre isso tudo, o que você precisa para ser importador direto e importador indireto, no meu vídeo sobre tipos de exportação e importação. Se vocês tiverem alguma dúvida, assistam ao vídeo novamente. E assim, tanto para você ser exportador quanto para você ser importador, você precisa das mesmas coisas na parte burocrática. Você precisa ter o radar e você precisa ter o cadastro no registro de exportadores e importadores, que é o REI. Então, assim, tendo isso, você está apto a começar. Óbvio que você precisa estar com a sua condição fiscal e tributária ok. Você não pode ter problemas com os órgãos anuentes sobre essas questões. Então, estando tudo ok, você pode começar e fazer o seu registro. Eu sou um microempreendedor, eu posso ser um importador? Pode. MEI, né, que a gente chama, de quem tem um cadastro de microempreendedor, também pode fazer as suas importações, não tem problema, seguem os mesmos passos como quem tem um CNPJ regular. Sobre ser um importador direto ou indireto, eu falei todos esses detalhes, né, das diferenças entre os tipos de modalidade de importação e exportação no meu vídeo sobre as modalidades, né, de operação. Eu já publiquei. Se vocês tiverem dúvida, assistam ao vídeo novamente, ou para quem não viu, dá uma olhadinha lá, eu esclareço todos os pontos. Independente de você escolher a forma direta ou indireta, você precisa ter na cabeça, é muito importante isso, os 3 pontos: o planejamento logístico, o plano de negócio e conhecer, né, entender sobre o produto e o mercado que você está importando. Isso é fundamental para a sua operação dar certo. Natália, existe uma quantidade exata ou específica para eu começar a importar? Não, não existe. Isso vai variar muito de acordo com o produto que você vai trazer, porque tem mercadoria que é muito mais cara, tem um valor agregado maior, mas como média geral no Brasil, esse valor fica em torno de $10 mil. Alguns casos em $20 mil por se tratarem de produtos mais caros, mas a média geral, mais comum, é em torno de $10 mil. Mas eu não tenho essa quantia para começar. Abaixo de $10 mil, pode ser que o processo de importação não vale a pena, por conta da alta quantidade de impostos. Vocês vão ver daqui a pouco todos os impostos que são envolvidos na importação, por conta de outros custos. Então, abaixo de $10 mil pode ser que o processo não seja viável. Eu não tenho essa quantidade de dinheiro, como que eu faço? Bom, vai de empresa para empresa também, ou você pode conseguir junto a empresas credoras o valor e depois estudar como que vai ser a sua forma de pagamento junto àquela empresa, ou você consegue um sócio investidor, né, que vai apoiar esse negócio. E aí vocês discutem caso a caso, né, de acordo com a empresa, como que vai ser a participação dele nos seus negócios.
Isso é uma coisa a ser discutida por empresa, não faz parte do processo operacional em si, é preciso ser estudado caso a caso, mas são as formas mais comuns que acontecem no mercado hoje em dia. Considerando que você já fez o seu planejamento logístico, já fez o seu plano de negócio, já está craque, já sabe o que você quer trazer, já sabe o mercado, já estudou o comportamento de consumo das pessoas em relação àquele produto, você precisa achar um fornecedor, não é? Sim. Como que eu vou achar um fornecedor para comprar um produto do mercado externo? Bom, hoje em dia muitas pessoas têm recorrido aos produtos da China, né? Existem 3 formas mais comuns de você encontrar fornecedor fora do país para os seus produtos. Uma delas são os representantes. Esses, assim, normalmente acontecem para as grandes indústrias, para as grandes marcas, porque eles acabam tendo representações comerciais em diversos países do mundo, e aí essas pessoas vão ser a ponte de contato entre você importador, seja você importador trade ou importador direto, e o exportador, o fornecedor da carga. Ah, mas o representante vai fazer a importação para mim? Não, ele vai ser só um contato. A importação, ela vai ser feita entre o importador e o fornecedor. O representante não vai participar desse processo. Apesar de que, quando as empresas são muito grandes e às vezes tem centros de distribuição assim nos países, acontecem dos produtos conseguirem ser comprados nesses locais. Aí não há necessidade de importação. Isso acontece muito. Mas se vai existir a importação de fato, ela será feita entre a parte externa lá fora na origem, o fornecedor da carga, e você importador. Essa é uma forma bastante segura, mas acontece mais nas empresas maiores e as marcas mais mundiais. Uma segunda opção de você encontrar fornecedores são as feiras, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Acontecem muito, são bastante comuns. Muitas feiras são inclusive por setor, e é muito legal porque você tem a oportunidade de conhecer as pessoas, de conversar com as pessoas, de ver os produtos, de ver as empresas. Você consegue comparar, consegue negociar melhor. Todo ano tem esse tipo de feira, tanto aqui dentro do país quanto fora. É muito comum as pessoas participarem. Só que assim, algumas pessoas que estão começando, às vezes não têm a segurança de participar desse tipo de evento. Às vezes por falta de experiência mesmo, ou às vezes por conta da língua, que cria um empecilho para negociação. E existem algumas associações de setores específicos que ajudam nesse tipo de situação, dando informações sobre as empresas, sobre os fornecedores, né, sobre alguns deles, ou outras empresas que são especializadas nesse tipo de serviço de ir às feiras para você. Então, é uma opção que existe no mercado, que é usada, e aí vai depender de você também, como que você vai querer fazer essa parte da escolha do seu fornecedor. Existe também a terceira opção, que são os diretórios de fornecedores online. São diretórios business to business apenas, é só para negociação entre empresas, e é uma ferramenta que está muito crescente ultimamente, que é o uso da internet para esse tipo de negócio, vamos dizer assim, esse tipo de relacionamento. Existem alguns sites que são especializados em negociações B2B, que é essa business to business, mas você sempre precisa ficar atento à confiabilidade e à idoneidade do fornecedor, né? Principalmente quando você está fazendo uma operação desse porte pela internet. Então, uma vez que você identificar os fornecedores ou o grupo de fornecedores, né, você separou, selecionou uma quantidade X de fornecedores que você quer conversar. Inicie os contatos por e-mail, por telefone, faça suas perguntas, fale com ele sobre as suas dúvidas, pergunte tudo que você precisa saber e certifique-se, principalmente em caso da China. Se você realmente está falando com o fornecedor, o fabricante,
ou um intermediário, porque acontece muito, mas muito, de o que a gente chama de traders ou intermediários se passarem por fornecedores, né, por fabricantes, e na verdade eles não são. Eles são uma peça no meio da negociação. Então fiquem atentos a isso. Lembre-se sempre, em qualquer das 3 circunstâncias, fiquem atentos à confiabilidade, à idoneidade do fornecedor. E sempre, 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 não dispense as visitas técnicas às fábricas, às instalações dos fornecedores, para você ver como é feito o processo, como é o processo produtivo, como é a condição das pessoas que trabalham naquela empresa. Você próprio pode fazer, ou também existem empresas especializadas para esse tipo de serviço. É uma decisão sua, mas não deixe de conhecer o processo produtivo e a empresa com a qual você está negociando. Segunda parte, mega importante, classificação fiscal e licença de importação. Uma vez que você definiu o seu fornecedor, tá tudo certo, deu tudo certo, você vai começar a importar com ele com preço. Ele vai precisar te passar informações técnicas específicas do produto para que você aqui no Brasil consiga fazer a classificação fiscal. Que isso, classificação fiscal? Você vai classificar o produto com a NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul, que é obrigatória aqui no Brasil. Ah, beleza. Eu que vou fazer isso? Não. O seu despachante vai te ajudar, porque é um tipo de trabalho, né? Um tipo de classificação mesmo, bem complicada. São 8 dígitos que precisam ser colocados, né, de acordo com o produto. Então você precisa que o fornecedor te dê as informações completas para que você não faça a classificação de forma incorreta. Por quê? É através desse número da NCM, né, a classificação fiscal, que você vai saber em qual alíquota de impostos, né, o seu produto, sua importação vai estar inserida. Então, existe um sistema que você joga o número da NCM e ele dá a listagem e a alíquota dos impostos que você precisa pagar para importar aquele produto. Então, a NCM é fundamental e mandatória aqui no Brasil. Licença de importação, a famigerada LI. Olha, não me importem um produto que tenha necessidade de LI sem LI, porque vocês vão ver o caos na terra. Gente, é tenso. Mas isso também é um trabalho que você vai fazer em conjunto com o seu despachante. É uma legislação enorme para produtos de LI. Muitos produtos não têm necessidade, outros têm, mas você precisa saber exatamente o que precisa e o que não precisa, e se precisar, fazer o processo, os trâmites burocráticos legais certinhos. E o despachante vai te ajudar com isso. Ponto 2. Como escolher o Incoterm? Bom, você vai ter que discutir com o seu fornecedor qual vai ser o melhor termo que vai atender melhor às necessidades de cada um. Então, assim, existe um Incoterm ideal? Não sei, não. Você vai precisar discutir com o seu fornecedor um ponto de equilíbrio, né? Que atenda tanto a ele quanto a você. Isso é parte de negociação, não tem cartilha, não tem nada. E a parte triste, ela chega para todo mundo. E ela chegou pra gente agora. Falaremos sobre os impostos de importação. Que peguem a caneta, que a lista é grande, e vamos começar. Primeiro, o imposto de importação, II, que é o que encabeça a nossa lista. Ele tem como base de cálculo o valor aduaneiro da mercadoria e a alíquota desse imposto, ela tá indicada na tarifa externa comum, a TEC. E pode ser classificada através da NCM, como eu falei com vocês agora há pouco. Essa taxa que a gente chama de alíquota pode variar de 0% a 35%, de acordo com o produto que está sendo importado.
Alguns produtos podem ter redução até a zero desse imposto, que são bens de capital, alguns deles, e bens de informática e telecomunicação. Quando não houver a produção interna aqui no Brasil, é equivalente ao produto que você está trazendo de fora. Lembrem-se, esse imposto é federal. Se você quer fazer uso desse benefício de redução, como eu falei, se você vai trazer esse tipo de bem de capital ou bem de informática e telecomunicação, você precisa recorrer ao Ministério da Economia para pleitar esse desconto, né? E porque é um imposto federal. E agora, durante o tempo de coronavírus, o Brasil reduziu a alíquota de alguns produtos relacionados ao combate, né, direto à pandemia. Mas só por causa desse tempo de crise que a gente está passando, e a gente está precisando importar muita coisa para suprir a área da saúde. Segundo imposto, imposto de produtos e imposto sobre produtos industrializados, o IPI. Mas eu estou importando, né? Por que eu vou pagar um IPI? Bom, o IPI ele foi criado para proteger a economia interna desses produtos de fora. Por quê? É uma forma de subir um pouco o preço do produto que você está importando e deixar ele mais equivalente ao produto que a gente encontra aqui dentro do mercado do Brasil, no mercado interno. Então, é uma proteção à indústria brasileira contra, né, os produtos que vêm de fora, porque eles têm um valor. O valor em si, né, do produto é muito baixo comparado ao que a gente tem aqui. Então, esse foi uma forma que o governo, o IPI é um imposto federal, criou para proteger a indústria local do país. Ele é cobrado de duas maneiras. Importações que o desembaraço aduaneiro, né, acontece, né, em produtos de procedência estrangeiras, em produtos importados, ou em operações internas, com a saída de um produto de um estabelecimento industrial, de uma planta industrial. Mas para nós, o que vai contar é a primeira, porque é sobre os produtos importados. A base de cálculo desse imposto é a soma do valor aduaneiro e do valor do imposto de exportação. Imposto de importação que eu acabei de falar. Então, valor aduaneiro mais o imposto de importação, você vai encontrar a alíquota de pagamento do imposto do IPI. Aonde eu acho essa alíquota? As alíquotas do IPI podem ser encontradas na TIP, Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados. E o próximo imposto que a gente vai falar, na verdade os próximos, são o PIS e o COFINS. São dois impostos que andam juntinhos. Existe o rumor, isso já vem desde o governo passado, de que haverá uma unificação do PIS e do COFINS, mas não é confirmado. Especula-se que em um futuro próximo o Brasil vai fazer isso e que vai cobrar em torno de 11% de alíquota para os dois impostos juntos. Enquanto isso não acontece, falaremos deles em separados. O que é o PIS? Programa de Integração Social. E o COFINS, Contribuição para Fins Sociais. Como que eles incidem, né, no processo de importação? Eles são, o fator gerador deles são a entrada de bens estrangeiros no território nacional ou pagamento, crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior, como contraprestação do serviço prestado, no caso de produtos importados, né, importação de serviços. Então, você vai pagar PIS e COFINS quando você tiver a sua operação de importação. A alíquota do PIS é de 2,1% hoje e a do COFINS de 9,65%. Partindo para o próximo imposto, ICMS. Atenção, ICMS é o único imposto que não é federal. O ICMS é estadual, então existem alíquotas diferentes de acordo com o estado que a mercadoria vai ser negociada. Todos os outros demais que eu citei aqui hoje são federais. Então,
o que incide o ICMS? Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. O que gera, né, o fator gerador do ICMS é o desembaraço aduaneiro da mercadoria importada, e o que determina a alíquota do ICMS é o estado em que ela vai ser comercializada. Então, assim, dependendo do estado que você comercializar o produto, você vai ter uma alíquota diferente. A base de cálculo do ICMS é cascuda, é uma formulazinha. Normalmente esses impostos são todos calculados pelo seu despachante, mas é como eu disse, você precisa entender o que você está fazendo e o que está acontecendo no seu processo de importação. Então vamos lá, eu vou falar a fórmula aqui do ICMS, mas não se preocupem que ela é complicada mesmo, então se vocês precisarem chegar ao ponto de trabalhar diretamente com isso e calcular isso no seu dia a dia, vocês estudam de uma forma mais aprofundada. Então, valor aduaneiro mais imposto de importação mais o IPI mais PIS mais COFINS mais taxa do Siscomex, eu já vou falar sobre ela, mais despesas ocorridas até o momento do desembaraço aduaneiro, dividido por 1 menos a alíquota do ICMS. Essa é a formulazinha do ICMS. Alguns estados, para impulsionar, incentivar a economia, eles têm alguns benefícios relacionados a esse imposto. É o caso do meu estado natal, o Espírito Santo, que teve um benefício como esse por muitos anos, mas ele foi encerrado. Eu vou falar mais sobre benefícios de importação e exportação, né? Benefícios fiscais e acordos internacionais que geram alguns benefícios em tributação. Mais para frente, em um outro vídeo, isso vai ser um tema para uma conversa, né? Vai ter um vídeo só para ele. E aí eu conto um pouquinho da história do Espírito Santo com o benefício do ICMS. Então, assim, muitos importadores, traders, tradings e importadores de fato decidem abrir filiais em alguns estados para fazer uso desse benefício do ICMS. Bom, vocês pensaram que tinha acabado? Não acabou. Essa foi a lista de impostos federais e estaduais. E agora eu vou falar para vocês a lista de outros custos que vocês precisam considerar na sua operação. Sim, temos mais custos. Primeiro deles, taxa do Siscomex, que foi o que eu disse na fórmula do ICMS. Taxa do Siscomex é devida quando você registra a DI, que é a Declaração de Importação, ou a do INPE, que é a Declaração Única de Importação. E refere-se à utilização do sistema Siscomex. O que é o sistema Siscomex? É aquele que você se cadastrou para se tornar um importador. Então agora você vai ter que pagar por isso. Bom, e se você não cadastrou para importar, né, que você está importando de forma indireta, com certeza isso vai estar embutido na sua despesa com a trade. O valor da taxa do Siscomex é de R$ 185 por DI ou do INPE e de R$ 29,50 por adição de mercadoria a cada registro. É bem salgadinho. ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ele recai sobre a prestação de serviço. Então, se você usa o serviço de um agente de carga, você vai pagar ISS quando você fizer o pagamento para ele do seu frete internacional. O frete internacional, porque independente se você não usa um agente de carga, você vai fazer o embarque direto com o armador ou com a companhia aérea, né? Então, você precisa pagar o frete da, sei lá, China para o Brasil. Esse é o frete internacional. E aí, lembrem-se que são valores em moedas estrangeiras. Seguro da carga é obrigatório? Não é obrigatório, mas é legal fazer? É legal fazer. E o seguro da carga, né, as variações estão entre 0,5% a 2%
do valor da mercadoria. Então, assim, não é uma coisa tão cara, mas que vale a pena o pensamento, né? O planejamento. Talvez seja melhor desembolsar um pouquinho mais e não ter tanta dor de cabeça caso aconteça alguma coisa com a carga. Taxas em portos e aeroportos, porque você precisa pagar armazenagem, você precisa pagar a movimentação de carga, você precisa pagar a inspeção, se precisar fazer alguma delas. Então, tudo que você faz dentro de um porto ou aeroporto, você paga. Despacho aduaneiro, você precisa contratar o serviço de um despachante e pagar por isso, porque você não pode fazer o seu próprio despacho, né? O seu próprio desembaraço. Então, você precisa pagar. E o frete doméstico, para você transportar a carga do local onde ela chegou, do porto ao aeroporto, para o local, o destino final exatamente da carga. Seja a sua planta, a planta da sua empresa, ou algum outro lugar. Enfim, você precisa fazer um transporte, precisa pagar por isso. E tem mais uma última taxa, que ela é incidente apenas para embarques marítimos, mas é muito importante, não podemos esquecer dela. Chama taxa de AFRMM, adicional ao frete para renovação de marinha mercante. Meu Deus, que isso? Bom, como eu disse, é apenas para embarques marítimos e é uma contribuição, é uma taxa federal, uma contribuição para o apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria da construção e reparação naval do Brasil. Caramba, a gente paga para isso? Sim, paga. Ela é devida quando a carga da entrada no porto de descarga e tem variações de alíquotas. Ela incide sobre o valor do frete marítimo internacional. Então, se o seu frete custou $5.000, você vai pagar de acordo com esse valor. E a taxa varia, como eu disse, de acordo com os tipos de transporte marítimos. A primeira taxa está no valor de 10% e é para navegação de cabotagem. Eu vou falar melhor sobre os tipos de navegação quando falarmos somente de embarques marítimos. Então, 10% para navegação de cabotagem, 25% para navegação de longo curso, que são essas que vêm de fora do país, e 40% para navegação fluvial e lacustre, que é o transporte, por exemplo, de granéis entre os rios, nas regiões norte e nordeste que acontecem muito. E tem um prazo de 10 dias para o recolhimento após a entrada da embarcação no porto de descarga. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu vou falar os 3, na minha opinião, maiores erros que as pessoas cometem quando vão começar a importar um produto. Primeiro deles, achar que importar é um processo fácil. Não é. Não é mesmo. É um processo burocrático, é um processo cheio de regras e leis a serem cumpridas. Então, assim, nunca pense que um processo de importação e exportação também, mas estamos falando de importar, é fácil. Não é. Esse é um erro fatal e é um tiro no coração dos profissionais de comércio exterior. Segundo, não levantar e simular custos. Meu Deus, não pode. O custo de um produto externo em si é normalmente muito mais baixo do que o que a gente tem aqui no país. Então, assim, às vezes você fica maravilhado com aquele custo. E aí, quando você começa a somar, vocês viram a quantidade de impostos que a gente tem. Você começa a somar, o processo de importação é burocrático, é custoso. Aí você soma um imposto aqui, um imposto ali, um serviço aqui, um serviço ali. E aí você vê, quando você se dá conta, não valeu tanto a pena assim. Então, levante os custos, simule os custos, negocie os custos com seus parceiros. Isso é fundamental. E o terceiro é não buscar o suporte profissional, principalmente para quem está começando. Se você vai entrar num mercado novo, numa operação nova, você não sabe como fazer, busque ajuda. Fale com a Natália do Comex na Prática, ela pode te ajudar.
Então, assim, você precisa buscar, conversar, trocar ideia, tirar dúvida com pessoas que entendem daquilo ali, que têm a expertise no negócio. Converse com pessoas que já são importadores, converse com pessoas que operacionalizam isso todo dia. Você precisa contratar todos os tipos de consultoria existentes no mundo? Não, não precisa, mas talvez para começar você vai precisar de mais ajuda. Depois que você já está mais ali, ó, entendido do processo, você consegue caminhar mais sozinho. Tudo é um começo. Bom, essas foram as minhas dicas, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês tenham tirado a dúvida de como começar. Tanto a importar quanto a exportar, que foi o vídeo anterior. Isso as pessoas perguntam muito para mim, muito mesmo, então eu acho que eu comecei tentando fazer um embasamento para vocês de teoria, de nomenclaturas, de coisas que eu achava essencial falar com vocês antes de entrar nessa parte sobre importar e exportar. Então é isso, até o próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal do YouTube e o vídeo também vai estar disponível no IGTV. Até a próxima, fiquem bem e é isso, pessoal.